Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. No sábado passado, eu e a deputada Janete reunimos com lideranças indígenas do nosso estado e do norte do Pará, das terras indígenas do Tumucumaque, do Parque do Tumucumaque, e também da terra indígena Paru d'Este. As lideranças, eu confesso que elas me surpreenderam, porque, no geral, eu trabalho com as comunidades indígenas dessa região já há 30 anos. Há 30 anos que nós temos procurado assistir, apoiar as comunidades indígenas e defender a causa indígena, porque nós consideramos que essas populações tradicionais, originárias, passaram por um processo de genocídio terrível, penoso, e é necessário que o nosso apoio, o nosso compromisso com elas para que elas possam se recuperar. E eu observei algo diferente nessa grande reunião que nós fizemos com essas lideranças. Estavam presentes lá os povos indígenas, a liderança dos povos indígenas Wayampi, que é do Parque do Tumucumaque, também os Wayana, Cachuana, Apalá e Tirió, que é do Parque Indígena Paru d'Este. E, pela primeira vez, eu vi os indígenas com palavras mais duras, tratamento mais duro. Uma das características dos povos indígenas é o tratamento cordial, é a gentileza. Eles são muito gentis no trato, é muito difícil você ouvir de um indígena uma agressão verbal. Mas, dessa vez, eu senti uma indignação muito grande em relação ao presidente Temer, especialmente ao presidente Temer, e pela razão que eu vou passar a expor, a partir de um documento que nos foi entregue. O documento chama-se Carta de Repúdio contra o Decreto 9.147, que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados. A articulação dos povos e organizações indígenas do estado do Amapá e norte do Pará, instância máxima do movimento indígena de nossa região, que congrega as organizações e povos indígenas do Amapá e norte do Pará, tem como objetivos principais reivindicar do Estado e da sociedade brasileira o respeito total aos direitos fundamentais dos povos indígenas reconhecidos pela Constituição Federal de 1988. Vimos de público manifestar nosso veemente repúdio contra a decisão direta e arbitrária do presidente golpista Michel Temer, uma palavra dura, não é? Porque parte das lideranças indígenas, não é comum que isso ocorra, do presidente golpista Michel Temer, na publicação do Decreto 9142, que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados, RENCA, no intuito de acabar com as terras indígenas do Rio Paru d'Este e Wayampi do estado do Amapá e norte do Pará. Nós, lideranças indígenas da Amazônia brasileira, fomos tomados por uma surpresa com um decreto assinado nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2017, extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e Associados. Queremos deixar claro que uma medida como essa, sem nos consultar, é inadmissível. Nós, povos indígenas da Amazônia, não queremos um modelo de desenvolvimento que não contemple os nossos modos tradicionais, já que, inclusive, temos esse direito garantido na Constituição Federal e, com base nisso, estamos construindo e implantando nosso plano de gestão territorial e ambiental, que segue as diretrizes da Política Nacional de Gestão Ambiental Territorial, o PNAT, que é uma política do Estado brasileiro vigente hoje para os povos indígenas, pois esse decreto fere nossos planos e fere essa política que o governo deveria seguir. Ao invés de descumprir e desconsiderar sistematicamente, como vem fazendo dia a dia do seu governo fatídico, para que garantíssemos a preservação do meio ambiente e para a imensa maioria da população desse país. Não somente os povos indígenas moradores das terras indígenas do Wayampi e Rio Paru d'Este, atingido pela extinção da RENCA, mas outras comunidades de extrativistas, ribeirinhos e quilombolas, com certeza não pretendem que a exploração mineral e a degradação ambiental aconteça em seus territórios e não vão permitir que isso aconteça,
Portanto, denunciamos aqui o fato de não sermos consultados, bem como repudiamos essa medida e exigimos que esse decreto seja revogado imediatamente. Macapá, 16 de setembro de 2017. Articulação dos povos e organizações indígenas do Estado do Amapá e Norte do Pará, a APOINT-AP. Veja, a verdade é que a indignação se dá em função da falta de ouvi-los, de consultá-los. E ocorre, senhor presidente, só para esclarecer, essa grande área de reserva de 4,6 milhões de hectares, ela foi criada em 1984 e sobre ela já existem hoje 7 unidades de conservação e 2 terras indígenas. Ou seja, a renca não existe mais. O que sobrou da renca, senador Paulo Rocha, em torno de 10%, no máximo, de área que pode ser pesquisada. Mas toda a área que sobrou está cercada por unidade de conservação, de preservação e terra indígena. Portanto, quem tomou a iniciativa de extinguir o decreto, o fez sem saber da realidade, ou sem estudar o que é esse mosaico de preservação, que é impensável, porque o Parque do Tomocumac são 3.800.000 hectares, e ele é vizinho do Parque Nacional da Guiana, que são mais 4.200.000 hectares. E essas áreas têm acordos internacionais. Essa reserva, essas unidades, elas são frutos de acordos internacionais que devem ser mantidos. Eu acho que é a ignorância que levou o governo a tomar uma atitude como essa. Mas eu gostaria de ouvir o senador Randolph. A ignorância e o entreguismo. Exatamente isso, meu caro colega senador João Capiberibe, colega do Amapá. Houve uma completa desinformação. Na verdade, o principal problema do decreto é a ausência de diálogo com as comunidades que vivem. Os que defendem o decreto dizem que aqueles que estão falando contra não conhecem a realidade. É o inverso. Aqueles que mobilizaram pelo decreto que não conhecem o que pensa os Waiampis, que o senhor conhece muito bem, o que pensa os povos indígenas da terra do Paru-Deste, o que pensa os extrativistas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru. Ocorre, o que estamos aqui reivindicando e reclamando não é simplesmente a anulação do decreto que extingue a renca, não é a Reserva Nacional do Cobre per si. A questão é que o fim da Reserva Nacional do Cobre expõe o coração da floresta à mineração, expõe 9 unidades de conservação. Alguns argumentam o seguinte: não, mas em unidade de conservação não pode ter mineração. Não pode ter mineração em unidade de conservação de uso integral, e só 3 são de uso integral. Os interesses econômicos estão claros, querem fazer mineração principalmente na área da terra indígena do Paru-Deste e principalmente na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru. Só que a mineração nessas áreas, o senador Capiberibe conhece melhor do que eu, é incompatível com o modelo de desenvolvimento, principalmente os castanheiros lá. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável foi construída, foi criada durante o vosso governo, e minerar ali é incompatível com a floresta e com as comunidades que vivem em função da floresta. É dessa questão que se trata, e é por isso que nós esperamos ansiosamente, eu diria que esperamos como vigia, esperar a aurora, que amanhã o plenário desse Senado, atenda o apelo nosso, e apelo agora até internacional. Ontem tivemos o generoso apoio de Alicia Keys, durante o Rock in Rio, que deu voz a Sônia Guajajara e disse claramente que este plenário tem que revogar o decreto do senhor presidente da República. Cumprimento, senador Capiberibe, pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Randolph. Vossa Excelência tem inteira razão. Eu acho que há olho grande, não é? Até porque nessas áreas, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, na terra indígena Waiampi, já é muito conhecida com um potencial de ouro na região. Porque os garimpeiros, quando eles entram numa área, né, eles só entram, têm certeza da existência do mineral. Então, isso é verdade. Mas as 2 reservas, tanto a TI, a terra indígena Waiampi,
quanto a Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Uma está fazendo 21 anos disso, de homologação, que é a terra indígena Oyampi. E eu estive lá na aldeia Aramirã, na comemoração da homologação, lá em 1996. Eu era governador do meu estado, era o nosso governo, senador Randolph. Vossa Excelência era secretário de Juventude do nosso governo e fez um belíssimo trabalho. E nós estivemos lá, nós estivemos festejando junto, tomando caxiri, não é, com aquela comunidade feliz porque suas terras estavam homologadas, demarcadas e homologadas. Também a Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru fez 20 anos. Nós criamos em 1997, não é? Criamos essa reserva de 805 mil hectares, exatamente na fronteira da terra indígena Oyampi, para garantir ainda mais a proteção dos povos indígenas. E hoje nós vemos com tristeza a ameaça que pesa sobre os povos indígenas da nossa região, sobre esse mosaico de área de preservação. Eu queria abordar uma outra questão que me parece muito importante para o nosso Estado, para a nossa sociedade, para o Amapá. Essa nos diz respeito. Eu consulto o senador Medeiros, consulto o senador Medeiros se solicitou a parte. Então, com a palavra. Muito obrigado, senador Capiberibe. Eu tenho acompanhado esse debate e eu tenho uma preocupação justamente com a palavra que foi falada aqui, desinformação. Nós estávamos há pouco tempo aqui discutindo a respeito da reserva do Jamachim, que o senador Paulo Rocha sabe muito bem aquele caso ali. E Vossa Excelência, senador Capiberibe, até mais do que eu, porque mora na região, mas Vossa Excelência sabe que em determinado momento o governo brasileiro mandou para Mato Grosso, mandou para o Pará, para Amazonas, milhares de brasileiros que foram para lá e que se fixaram. E eu não sei lá, não sei nesse caso, mas eu posso falar por Mato Grosso, em que de repente vem o governo numa nova sanha, porque fez acordo da Eco 92 ou com não sei o quê, e descumprindo tudo que tinha feito, chega em famílias que estão lá 40, 50, 60 anos e fala, bom, aqui é um parque. E essas pessoas se veem de uma hora para outra sem eira nem beira, sem rumo, sem ter a quem recorrer. E mais do que isso, taxadas pela mídia e por todos os defensores de que são agressoras do meio ambiente, de que são pessoas nocivas à Amazônia, nocivas à sociedade. Eu não sei se esse é o caso lá, mas eu digo que em Mato Grosso houve caso de uma comunidade de 8 mil pessoas. Foram retiradas há cerca de 3 anos. O Estado gastou 40 milhões só com o aparato policial para tirar essas famílias. Jogou todos lá na beira da rodovia. Pessoas que estavam lá há 30, 40, 50 anos. Por quê? O governo militar tinha mandado os índios para uma outra área. Exatamente. No caso da colonização. E aí, de repente, chega agora e diz, não é mais isso. Eu digo aqui da Suemi Sua. E alguém diz, não, mas tinha gente pelo garimpeiros, tinha atravessadores, tá? Mas o engraçado é que as instituições vão deixando, as coisas acontecem e depois essas pessoas ficam léu. Certa parte, cito, por exemplo, a BR-158, senador Capiberibe. Eu vejo lá, nós temos algumas comunidades indígenas. Eu visito as comunidades indígenas e eu vejo que elas estão passando fome, passando necessidades. Crianças morrendo de desnutrição. E esses dias, conversando com o cacique, ele falou, olha, senador, eu estou numa terra que tem diamante, mas eu não posso tirar. Tem madeira, mas eu não posso explorar. Tem áreas para eu plantar, mas eu não posso plantar. Ele falou, e minhas crianças aqui morrendo de fome. Os que vão para fora e fazem universidade, fica desse jeito. Tinha um rapaz lá sentado num toco, ele falou, estão lá, tudo assim. Depois se suicidam. Porque não tem perspectiva de nada. E nós continuamos aqui essa ode de proteção. Tá bom, mas e a proteção à vida dessas pessoas é que me encabula. Nós não temos um projeto para os indígenas, eles já estão, a maioria deles, com smartphone, com TV, já estão no nosso meio, mas nem cachaça pode tomar. Esses dias eu estava conversando com ele, ele falou, senador, eu vou na cidade,
eu não posso tomar uma cerveja, que nem os outros brasileiros. Ele falou, a gente tem que começar a discutir essas coisas, porque eu não posso nada. Ele falou, eu me sinto um guarda florestal sem salário. É muito bonito. Ele falou, nem o cocá eu posso vender mais, porque eu vendi aqui para os turistas, agora está proibido. Ele falou, então nem o cocá de pena pode mais. E aí eu noto que virou vaca sagrada. A gente não pode discutir nada sobre desenvolvimento quando se trata de Amazônia. Nós vamos ficar, e eu pergunto, e eu faço essa pergunta, não é de forma capciosa. Eu gostaria de ouvi-los, ouvir o senador Paulo Rocha, ouvir Vossa Excelência, que entende dizer, nós vamos ficar a vida inteira sem ter um plano de desenvolvimento, porque qualquer coisa de desenvolvimento que se fale, a gente nota que a comunidade, Vossa Excelência falou dos acordos internacionais, e eu gostaria até de saber que acordos internacionais são isso. Por que eu digo isso? Porque todos esses países, inclusive a dona França, a França, que tanto nos... Enquanto nós temos 67% da nossa parte ambiental preservada, a França não tem um pé de pau em pé. Estados Unidos nem se fala e tantos outros. E aí eu pergunto, será que nós vamos ficar o tempo inteiro sem dar uma perspectiva de vida para essas pessoas, tantas que foram mandadas para lá, quanto os próprios indígenas? Eu não sei na Amazônia se os indígenas estão bem, porque no Mato Grosso não estão. Muito obrigado. Bom, vou tentar responder todos os seus questionamentos. Inicialmente, são duas situações completamente diferentes. Lá na terra indígena do Parque do Tumucumaque e na terra indígena Wayampi, essas áreas estão preservadas, ou seja, essa população vive segundo sua cultura e seu modo de vida, até porque a cultura deles é muito diferente da nossa, né? Completamente diferente. Eles vivem em uma relação muito íntima com a natureza. Eles precisam de uma grande área porque eles não convertem floresta biodiversa em monocultura, não é? Eles não fazem isso. No máximo que eles plantam é a mandioca, o milho, numa mesma área, e ali são pequenas áreas. E eles tiram a alimentação deles, né, da caça, dos frutos da floresta. Entende? É um modo de vida completamente diferente. E nós precisamos preservar esse modo de vida na Amazônia. Esses povos vivem muito bem. Para você ter uma ideia, senador Medeiros, em 1973, quando a Perimetral Norte, a estrada planejada pelo governo da ditadura, entrou na terra indígena Wayampi, eles passaram por um processo de genocídio. Pelo menos 35% deles morreram em função do sarampo, não é? Mas eles hoje, chegaram a ser em torno de 150 indivíduos, 151, não é? E hoje são 1.200, onde estão se recuperando, porque eles tiveram a garantia em 1996 de que aquela área seria deles. Então, lá eles desenvolvem um modo de vida que não é o nosso. Nem eles querem o nosso modo de vida. Vou lhe contar uma história. Eu era governador do meu estado e a secretária de Educação mandou merenda escolar para os Wayampi e mandou açúcar, não é? Mandou sal, não é? E os indígenas não comem nem açúcar e nem sal. Eles não têm problema dentário. Não. Então, eles devolveram esses alimentos porque eles não faz parte dos hábitos e costumes, não é, se alimentar de sal ou de açúcar. Então, essa é uma coisa... Nós não queremos que aconteça lá no Amapá e no norte do Pará o que aconteceu no Mato Grosso. Mato Grosso, o Estado brasileiro irresponsável e corrupto, que o Estado brasileiro é corrupto, não é? E é irresponsável, né? Patrocinou, como Vossa Excelência acabou de dizer, a colonização de áreas em terras indígenas. A terra era... Os indígenas viviam lá como os Wayampi, como os Waianas, os Caxiuana, vivem no norte do Pará, vivem muito bem. Mas com essa invasão de terra, com essa invasão promovida pelo Estado, terminou expulsando os indígenas e eles estão hoje num gueto sem terra no Mato Grosso. Esse é o grande problema. Depois, há um equívoco entre imaginar que o desenvolvimento só se dá com a conversão de floresta em monocultura.
vários países do mundo, como a Suíça. A Suíça não tem nem território, o Japão não tem nem território, são os países mais ricos do mundo. Nós temos a possibilidade de construir um novo modelo de desenvolvimento e nós ensaiamos, quando eu fui governador, nós definimos um modelo de desenvolvimento sustentável, em harmonia com a natureza, redistribuindo melhor a riqueza e promovendo a economia. Uma outra questão também que eu quero deixar claro, nós não somos contra a mineração, de maneira nenhuma. Não é? A mineração ela pode sim acontecer. No caso do meu estado, hoje, por exemplo, tem várias mineradoras paradas. Ora, se o governo quer fomentar, por que não reativa as minas que estão fechadas? A mineração do ouro, por exemplo, lá no Amapá continua, são 4 toneladas por ano. Mas não fica nada para a comunidade local. Você tem que adensar a cadeia produtiva, criar indústria joalheira acoplada. Isso é que gera desenvolvimento. É evidente que a mineração causa impacto. Ela causa impacto, mas esse impacto pode ser suportável se adensasse a cadeia produtiva, gerando alternativas econômicas, de negócios, de atividades. Mas não é o que acontece, é drenagem pura de matéria-prima. E isso atravanca o nosso desenvolvimento, isso nos mantém como país subdesenvolvidos. Para você ter uma ideia, o maior exportador de soja do planeta é a Holanda, é o Porto de Amsterdã, que não planta um pé de soja. Tem alguma coisa mal feita nesse mundo, né? Que a gente também não pode, em nome das divisas, porque se você exportar uma lata de óleo, uma saca de soja para o Japão não nos cobra imposto. Mas se você importar uma lata de óleo de soja, o imposto é 119% sobre importação. Ou seja, eles querem porque lá a soja gera emprego, aqui só gera a atividade primária. Então, essas são questões que a gente precisa compreender para a gente dar um salto no desenvolvimento. Mas eu queria, para encerrar minha participação, senador Paulo Rossi, relatar aqui, no sábado passado, a nossa bancada construiu uma unidade muito forte em torno de alguns projetos. Você imagina uma bancada federal, 3 senadores de partido diferente, 8 deputados de partido diferente, sentar e construir uma unidade, uma coesão política em torno de projeto. Isso é realmente muito gratificante. Eu fiquei muito satisfeito, estou muito satisfeito, né? Nós temos enorme divergência, são de partidos diferentes, e nós reunimos no sábado, lá na Universidade Federal do Amapá. Nós colocamos uma emenda parlamentar para construir o hospital universitário da Unifap. E fomos lá, o hospital é um hospital de 300 leitos. Esse ano nós colocamos uma emenda de 100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais foram liberados 42 milhões de reais. E nós fomos visitar a obra. A reitora Eliana Superti e sua equipe estavam lá para nos relatar detalhadamente todo o processo de construção da obra. A obra está muito avançada, eu me surpreendi com 2 guindastes numa obra, ou seja, há realmente uma vontade muito grande de acelerar o processo de construção. Essa interação, essa coesão, porque é o que falta. A sociedade não se desenvolve se não tiver o mínimo de coesão política. Sem isso, nós não vamos superar os dramas brasileiros. E essa demonstração de sábado, para mim, foi eloquente, do quanto é necessária a coesão política. E nós criamos, aproveitando a tecnologia digital, que eu tenho repetido com muita insistência, que é necessário que a gente abra os olhos para as possibilidades da tecnologia digital. Nós criamos um grupo de WhatsApp com os 11 parlamentares da bancada, com representantes da universidade, com os responsáveis pela obra, com membros da sociedade local, com o povo, para acompanhar passo a passo a execução dessa obra. Olha, foi a partir dessas experiências que eu apresentei um projeto de lei aqui no Senado, e que começou a tramitar na quinta-feira, para a gente instituir isso como política pública nacional, para que permita ao povo brasileiro ter o mínimo de controle do Estado, das ações do Estado, em todas as ações do Estado. É possível hoje, em função da transparência, em função da tecnologia digital, a sociedade
fazer um acompanhamento mais de perto. Então, eu queria manifestar aqui minha enorme satisfação com os resultados que obtivemos lá, com essa coesão da bancada federal do Estado, reunindo deputados, deputadas e os 3 senadores aqui dessa casa. Foi um momento assim muito importante. Nós vamos continuar juntos ao compromisso de chegarmos até a conclusão dessa obra e também ao funcionamento dessa obra. 300 leitos para nós é realmente uma situação inusitada, nova, que a gente precisa concluir. Era isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado pela tolerância.